vou dizer sinceramente, não aceite outra coisa a não ser felicidade. Vivemos num mundo que a felicidade, ela é atacada. A prosperidade, a produção. É tão bom produzir, gente. É tão bom criar, tão bom fazer. Mas o diabo, ele ataca exatamente isso. A criação, a produção. Ele quer o nosso planeta um deserto. Não é verdade? Então, nesse mundo é quase um pecado você ser feliz. Porque tem muita gente frustrada. Quando a pessoa é frustrada e quer levantar da sua frustração, então, tudo bem. Mas quando a pessoa é frustrada e não admite que ninguém seja vencedor, então essa pessoa é um perigo. Todo mundo, todos nós podemos ser frustrados e ter algumas frustrações na vida. Afinal, só tropeça quem anda, não é verdade? Todo mundo que anda, uma vez ou outra, levou um tropicão. Quem vive parado na vida não tropica nunca. Porém, existem dois tipos de frustrado. A pessoa frustrada, que faz de tudo para vencer, ela faz pacto com Deus, ela faz voto, ela ora, ela busca, ela ataca Satanás, e Deus ajuda, e ela vence. E existe aquele frustrado que faz da sua frustração a sua Bíblia. Então o cara não é feliz no amor, não é feliz em merda nenhuma. Então ele não admite que ninguém seja feliz, porque ele ou ela não é feliz. Essa pessoa frustrada é um perigo. Esse tipo de gente é pior do que o diabo. Por quê? Às vezes um tipo de gente dessa, ela é frustrada no amor e não aceita que ninguém viva. Entendeu? Às vezes a pessoa até mesmo tem uns peitos pequenos e você tem uns peitos grandes, fica com raiva de você. Tem a bunda pequena, ela tem a bunda grande, aí fica com raiva. Ou é o contrário, a pessoa tem uma bunda grande, queria ter uma bunda pequena. Essas pessoas é que as íngues querem, é que o diabo quer. Um monte de gente frustrada atacando outras pessoas. Zumbis emocionais. Zumbis emocionais. Não foi feliz e não quer que ninguém seja. É verdade, pronto, é isso aí que eu estou falando. Porque todo mundo tem sua frustração, gente. Todo mundo tem seus problemas. E a gente está lutando para ser feliz, não é verdade? Por que você está me assistindo hoje? Não é porque você acredita na felicidade? Quem dá a felicidade para nós? Jesus. Quem é que te dá felicidade? Jesus. É a pior macumba, pastor, é a pior macumba. Aí esse tipo de gente, ele não aceita nada seu. Eu vi já mulher grande tem inveja de mulher pequena. Porque ela é grande, ela se acha feia porque ela é grande. E ela acha que a mulher pequenininha é uma bonequinha. E aí ela frustrava a mulher por causa de inveja. Dentro da igreja, tá? E já vi ao contrário também. Mulher pequena, que era pequena, e não aceitava porque achava que grande é mais bonito. Quem que vai na cabeça, né? Então assim, o frustrado homem, a frustrada mulher, todo mundo tem frustração. Porém, existe um tipo de gente que é mais perigoso que o diabo. Exatamente, os filhos de Ló. O próprio Ló era uma pessoa tóxica. Ló era uma pessoa tóxica. Afaste-se de pessoa tóxica. Ló se aproveitava de Abraão, enriqueceu por causa de Abraão e vivia mandando os seus vaqueiros matar os vaqueiros de Abraão. Ló foi o pior inimigo de Abraão de todos os tempos. Até hoje os filhos dele são inimigos de Abraão. Até hoje. São aquele pessoal, misturou com o pessoal ali de Gaza, tal. E na maioria deles tudo derrotado, sem dinheiro, sem nada na vida. Os filhos de Ló. Os amalequitas. Até hoje eles perseguem Israel. Se você der R$1 milhão na mão de um amalequita, ele, em vez de comprar um apartamento para ir dormir com sua mulher, no apartamento, seus filhos, não. Ele compra uma bomba para jogar na cabeça de Israel. Olha! Então, Amaleque, Ló, eram pessoas tóxicas. Tóxicas, sabe o que é tóxico?
pessoas doentes. Deus, quando Deus mandou afastar de Ló, porque Deus sabia que Ló era um cabra safado. E Ló vivia comendo as custas de Abraão. Toda a riqueza de Ló vinha de Abraão, mas ele odiava Abraão. E era primo de Abraão, da família de Abraão. Olha, aí depois ele fez a escolha errada. Ele foi para Sodoma. Abraão disse: escolha, qual o lado que você quer que eu vá? Que eu vou para um lado, você vai para um lado, eu vou para o outro. Ele escolheu Sodoma, né? Então se lascou, né, lá em Sodoma. Depois ele foi salvo pelas orações de Abraão. E depois produziu filhos e netos com as filhas. E esses filhos e netos se tornaram os piores inimigos de Abraão. Até os dias de hoje, eles não querem ficar longe de Israel, eles querem ficar perto, mas eles odeiam, eles querem ficar perto, mas eles odeiam, eles querem ficar perto. Olha, então assim, às vezes temos que nos afastar de pessoas tóxicas. E o pior tóxico é esse, é o que é frustrado e não quer se levantar da sua frustração e quer levar você para a frustração dele. Isso é independente de religião. A irmã, na Europa, contratou uma missionária. A missionária tem um filho e vive de favores na Europa. Graças a Deus está ganhando bem, né? Lá tem lugar na Europa que você, como faxineira, ganha mais do que uma médica. Se eu fosse para a Europa, eu ia para San Marino ou a Suíça, tá? E aí, a irmã chamou ela e pagava bem a ela só para arrumar a casa e ajeitar. E essa missionária começou a profetizar a morte do marido da irmã. Foi. Quando a irmã me disse, eu fiquei irado. Eu disse: irmã, faça o seguinte, dê o tridízimo a ela, que ela estava dando dízimo, estava dando dinheiro. Deu um dízimo, não, dê 3 vezes o dízimo. E qualquer coisa fale com ela, tá? Tchau, plá, desliguei. Eu fiquei irado, porque a irmã pagava para ela ter uma vida boa. Ela via a irmã com filho, 3 filhos, um maridão bonito, novo. E ela, missionária, tem um filho, mas não tem marido. Ela fez particular, não tem problema. Mas ela quer que... Ela chegou e disse: ó, você está brigando muito com seu marido, não tá? Ela disse: não. Casal briga, né? Mas ela não estava brigando, não. Deus está me dizendo que vai matar seu marido. Vai te fuder pra lá, porra. Sai, Satanás. Peraí, rapaz. Olha, aí quando ela me disse isso, eu digo: o quê? A gente orou tantos anos para Deus te dar um marido. Deus te dá um marido e mais 2 filhos. Marido bonito, lindo, que te ama, cheirando teu sovaco. E essa missionária vai profetizar a morte dele. Você é que está sendo besta. Faça o seguinte, deixa ela dormir na tua cama e dá 3 vezes o dízimo a ela. Tchau! Aí me zanguei, pá, desliguei. Aí ela ligou: pastor, me perdoe e tal. Eu digo: como é que você faz uma coisa dessa, mulher? Aí ela: é porque eu pensei que ela estava precisando de ajuda. Tá, Satanás também precisa de ajuda, isso é uma demônia. E aí eu fiquei irado. Porque é o seguinte, a vitória de um pastor é quando vê os seus membros vencer. A mulher saiu da sarjeta e arrumou marido, casa, trabalho. Perfeito ninguém tem, ninguém é perfeito, nada é perfeito nesse mundo. Mas mesmo imperfeito a gente pode ser feliz, né? Aí arruma uma missionária dessa, missionária do cão, porra, e vive dentro da igreja rezando. Se ela é frustrada com o homem, então fica com suas frustrações. Ou arruma um macho bem gostoso. Mas não, vai destruir o homem dos outros. E aí ela começou a profetizar. Eu digo: olha, se você não tirar essa missionária dentro de casa, eu não vou ter contato mais com você. Porque ela é um demônio. A gente está profetizando bênção, ela profetizando maldição. E por que Deus ia matar seu marido? Ela está dizendo que seu marido briga com você, mas ele não briga. Então ela já está mentindo. Então era uma pessoa tóxica. Mas vivia dentro da igreja. Está entendendo? Pode ser um erro da irmã, mas é um erro muito forte. Não é verdade? Então assim, o pior frustrado é aquele que não aceita a tua vitória. Entendeu? Mas eu conheço gente que é frustrada quando vê outro vencer. Aí diz: graças a Deus. Eu vi uma irmã que não casou chorando porque viu a outra casando. Eu vi uma irmã que não engravidou chorando.
porque ela não engravidou, mas a outra engravidou. E ela sentiu, né, o peso, mas ela ficou feliz. Então essa mulher não é tóxica, ela vai vencer, entendeu? Mas a tóxica é aquela: como eu não tive, fulano não vai ter. Como eu não sou, fulano não vai ser. Não, eu estou na lama, fulano tem que estar na lama também. Aí essas pessoas se tornam o diabo. El diabo, L diabo, L diabo, né? É como aqueles que não têm terra, ficam tomando terra dos outros. L diabo. Por que não trabalha para comprar? Não. Então nós estamos vivendo nesse tempo assim. Entendeu como é a coisa? Então o pior frustrado não é a pessoa que é frustrada, porque todo mundo tem suas frustrações. Mas tem gente que é frustrado, mas quando vê outra pessoa vencer, de graças a Deus, essa pessoa tem um coração bom. E quem frustrou ela vai cair por terra, porque Deus vai iluminar a vida dela. Entendeu? É como tem mulher que fez o abobô, aí porque ela fez o abobô, ela quer que todo mundo abobô. Mas tem outras que não. Eu errei, eu fui o abobô, não quero que ninguém faça o abobô, eu não vou fazer, eu vou ser contra. Você está me entendendo? Então assim, Ló era um tóxico. E Deus disse: afasta. Porque Deus não é amor, mas Deus viu que para tóxico não tem amor. Para tóxico ele puxa para baixo. É um que está se afogando e o cara vai segurar, ele puxa e morre os dois. Então, Deus desistiu de Ló. Deus desistiu de Ló. Você vê que Deus não desistiu de Ismael, mas de Ló Deus desistiu. Deus disse: Ló, não tem jeito não. Separa dele. Separa Abraão. Abraão dando tudo para Ló. E Ló mandando matar. Não era para Ló cheirar no sovaco de Abraão? Mas não, Ló gerava inimizade entre os vaqueiros de Abraão e os vaqueiros dele. E os vaqueiros dele sentavam a faca nos vaqueiros de Abraão. Aí Deus viu que ia haver uma guerra entre os vaqueiros, que era muito. Aí Deus disse: afasta. Agora manda ele escolher. Aí vai, Ló era tão leso que Ló, ele foi só pelos olhos. Ló olhou Sodoma e Gomorra, aí disse: eita. Sodoma e Gomorra era o melhor lugar da terra. Ali onde é o Mar Vermelho, ali você plantava um milho, nascia 200, era. E ali ele olhou e disse: eu vou para ali, para Sodoma e Gomorra. Não foi a escolha dele? Foi. Então, se dane. E Abraão foi para onde? Abraão foi para o deserto. Contradição danada. Abraão foi para o deserto e Ló foi para Sodoma, que era cheio de lagos, água doce, a terra mais fértil daquela região todinha ali era o Mar Morto. Às vezes a fé da gente é ilógica, a lógica humana, porque quando Abraão foi para o deserto, Deus prosperou Abraão no deserto. E Ló não. Ló se lascou todinho, os filhos se lascaram, só as filhas permaneceram virgens, né? Mas Ló se ferrou todinho ali. A mulher de Ló, né? As práticas de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, Abraão ainda teve pena de Ló e começou a interceder a Deus por causa de Ló. Abraão salvou seu maior inimigo, os amalequitas. Olha, a obediência de Abraão a Deus prosperou no deserto. Você pode acreditar que você prospera no deserto? Prosperou no improvável. É verdade, o cara deu um cabalés da pílula, velho. Se botar Abraão aqui no sertão do Nordeste, ele se torna o maior produtor de melão, o maior produtor de tudo. Abraão é próspero. Nosso Deus é próspero, gente. Só o demônio gosta da lasqueira, da fome, da desgraça, da miséria. Você passa no centro da cidade agora, plena Páscoa, você encontra umas 200 pessoas sentadas na calçada, esperando comida. Aquilo é vida, me diga, aquilo é vida. Aquilo não é vida não, aquilo é a vida que o diabo quer que as pessoas fiquem. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer ver você com a geladeira cheia. Deus quer que você coma o melhor da terra.
Olha, então, olha, nessa vida eu quero ser Abraão. Você é filha de Abraão e você vai ter a mesma sorte dele. E aí Ló não prosperou em nada. Ló foi para Sodoma, um ambiente tóxico, igual a ele. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele, com a mulher dele, com as filhas. As filhas eram virgens, né? Mas ninguém sabe o que foi que aconteceu com Ló, com a mulher, qual foi as práticas que eles fizeram. Olha, então Ló não prosperou merda nenhuma. Ló, em Sodoma e Gomorra, a cidade mais fértil da época, não prosperou nada. Mas Abraão no deserto prosperou. Olha, então nós vai prosperar, porque essa turma aí, ela gosta de lasqueira, mas Deus, ele gosta de abundância. Ele não quer que aqueles caras fiquem, se pegar um cara daquele, levar para um sítio e der uma enxada para ele trabalhar, no outro dia está o ministério na tua porta. Trabalhe cavo. Cadê a luva? Cadê o papel higiênico para enxugar a bundinha dele? Cadê o banheiro com ar-condicionado? Cadê a carteira tindada? Cadê? Entendeu? Fecha. Okay. Mas aí, o Ministério Público, ele não vai lá na calçada tirar eles. Mas se você tiver uma fazenda e levar uns 4 daquele que vive na calçada para lá, dentro de uma semana, o tequi que é cucugo aparece. Cadê o papel higiênico para limpar a bunda dele? Esse papel higiênico está muito caspento. Esse banheiro está precisando de uma ducheleca. O lugar deles dormir parece lugares de cachorro. Como é o nome? Tabalicavo. Análogo. Tome no análogo. Tome no análogo. Né? Tome no análogo. O cara diz, eu vou ajudar esses pobres coitados. Vou levar ele para o meu sítio para eles trabalhar. Aí aparece o tetiteretútil, tá entendendo? Tetiteretútil. Aí diz, análogo, tome no análogo. Então assim, não vale a pena. Não vale a pena. Análogo à escravidão, isso já aconteceu demais, velho. Então deixa os caras lá na calçada, cagando e comendo lá, lavagem. Então assim, o diabo quer isso. Ele quer a pessoa pobre, sem nada na vida. Mas o Deus não. Deus quer prosperar você. Olha, quer prosperar você. Então, quando aí Ló saiu de Sodoma e Gomorra, aí criou os amalequitas. É análogo. Aí análogo tome no análogo. Aqui, regulator a invasão da família tão boa. Que incrível, né? Isso é Mas aí falar o quê, né? Fazenda, tomando tudo, esse porra não produz nada. É porque são contra a produção. Os amalequitas são contra. Eles querem passar fome e morrer. É verdade. Então Deus te ama, mas afaste de Ló. Deus quer salvar, libertar e prosperar. É essa a nossa mensagem, viu, Maria Oi? É essa a nossa mensagem. Deus salva, liberta e cura. Ou seja, Deus não quer que você fique na rua pedindo, que nem... Tá entendendo? Deus quer que você evolua, cresça. Entendeu como é a coisa? Então que o Espírito Santo de Deus ilumine você e você se afaste de tudo quanto for tóxico. Pessoas tóxicas, seja elas quem forem. Às vezes até pai tóxico, mãe tóxica, filhos. O tóxico, ele é o seguinte, ele é como se fosse um tapuru. Ele só serve para estragar. Ele não produz nada. Por isso que é contra a prosperidade. Aonde um tapuru assume, a nação cai. A nação cai, fica devendo a todo mundo, porque tapuru é só para comer. Entendeu? O que o tapuru produz além de pus? Então, Deus salvou Ló a pedido de Abraão. Mas Ló teve os netos dele
E as filhas de Ló passaram ódio contra Abraão. Mas ódio de quê, pô? De quê? O que Abraão fez contra Ló? Abraão deu na cara de Ló? Não, é deles mesmo, é da natureza deles. É da natureza dos filhos de Ló, chamados Amalequitas, serem assim. Se você ajudar, você é ruim. Se você não ajudar, você é ruim. Se você ajudar e parar de ajudar, você é pior. Então que se dane. E eles fizeram uma política de ser amigo de Israel. Aonde Israel ia, onde Isaac ia, os amalequitas iam atrás. E eles são tão ruins, que eles bebiam da água do filho de Abraão, Isaac. Isaac era próspero, 100 por 1, tudo que ele fazia. Mas de noite, eles entulhavam os poços. De noite eles carregavam pedras e jogavam dentro do poço, para entupir o poço d'água, que eles mesmos bebiam. Você dá para acreditar num ser humano assim? Você dá para acreditar que existe gente assim? E eles casavam as filhas dele com as filhas de Isaac, filho de Abraão, né? Porque eles queriam ficar perto da prosperidade. Abraão, tudo que fazia, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Abraão tinha camelos, servos, servas. Olha, e Ló, um aproveitador, quer ficar perto, mas a natureza deles pica, como um escorpião, é umas pragas, exato. Olha, então, eles, a Bíblia fala que tanto Abraão achava água viva, depois veja aí, água viva, Joyce de Assis, quanto Isaac, água viva, que desce do céu. Além de Abraão e Isaac achava água viva, que era uma água misteriosa que se movia. Mas os amalequitas são sanguessuga. Eles, se você botar eles no deserto, eles morrem. Se botar eles na fazenda, eles morrem. Eles não produzem, eles querem consumir o que é produzido. Eles chegam numa firma, trabalham um ano, processam o patrão e fecha a firma todinha. É um tapuru. Ele não serve para nada. Eu já vi gente chegar numa firma, trabalhar um ano e botar o patrão no pau e fechar a firma. E foi mais de 10 empregos fechados. Então o que esse cara fez? Puxou para trás. Olha! Pois é, eles não querem se levantar, eles querem tapuruzar. Só isso. Consumir o problema. Não produz nada. Nada. Ele pode até trabalhar no caminhão, mas ele vira o caminhão e o patrão tem um prejuízo da molesta. São gafanhotos espirituais. Então, Deus diz: afasta. Mas eles se aproximam. Você vê no texto que Isaac saiu a mais de 200 quilômetros dele, de distância, e eles foram atrás. Isaac, vamos casar nossas filhas com teus filhos. Tem cada bichona, eu tenho cada neta, ó as mulezona, cada lapa. Olha, e aí Isaac fez acordo. Abraão fez acordo, Isaac fez acordo. Então, os amalequitas, eles não conseguem viver só. Eles têm que ter alguém para tapuruzar. Ou seja, vampiros, como carrapatos. O que o carrapato produz? Só infecção. O carrapato, ele não tem bunda, né? Ele só tem boca. Então ele caga e come pelo mesmo buraco. Só que ele produz uma bacaquera. O carrapato produz uma bactéria. Aí o carrapato, ele só vai comer por um buraco só. Então para entrar tem que sair. Então o carrapato vai, ele é sabido, fica nas costas do animal, ou num lugar onde o animal não alcança. E aí ele se injeta dentro do corpo do animal e joga suas fezes dentro do animal. Injeta sangue novo. Aí joga suas fezes dentro do animal. Aí injeta, e nesse jogar de fezes entra e sai a bactéria do carrapato, infecciona o animal fica com o olho amarelo, fica magro, chupado e morre. Porque o carrapato infecciona o sangue do animal. Olha, com bactéria. Que interessante, de uma forma sutil. Então, Deus disse: afasta Abraão, afasta desse povo. Mas Deus não é união? Unidos em amor, uma família. Lará, lirei, lirá, lá.
família é uma merda, nada de família. Tem famílias são boas, graças a Deus, né? Mas independente de quem seja, família, crente, não crente, você tem que se afastar desse tipo de gente, não vão sugar você. São os tóxicos. O que o carrapato faz? Ele intoxica quem alimenta ele. Não era para ele ajudar alguma coisa, não era? É como o passarinho. Tem passarinho que come o carrapato, ele protege o dono, mas o carrapato não. O carrapato ele intoxica aquelas pessoas que ele suga. Aí tem gente carrapato, político carrapato, mulher carrapato, homem carrapato, líderes religiosos carrapato. Eles não servem para porra nenhuma, para nada. Não, eles querem apenas injetar em você uma toxina. E sugam, e caga, e sugam. Não produzem nada. Deus é um Deus de produção, sabia? A gente tem que produzir, no mínimo, felicidade e alegria. No mínimo. Senão nossa existência não vale de nada nesta vida. Aí ontem me procurou um jovem, né, que ele é noiado. Aí ele arrumou uma noiada. Eu fiquei até contente porque ele arrumou uma noiadazinha. Só que a noiada é mais noiada do que ele. Eu fiquei, eita, pílula. 25 anos, os dois. A noiada 18. Vive na rua, cheirando droga e pedindo comida. Aí eu fico pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Por que isso? O cara é todo perfeito. Não tem um problema, é alto, quase 1,80 m. Ela também, bonita. Olha. Nessa mesma noite, eu vinha no carro, era meia-noite. Vinha no carro, aí tinha um mendigo. Aí eu vi dois mendigos. Aí de repente um mendigo se virou e saiu. E o outro desapareceu. Eu parei o carro. Oxê. Aí eu dei ré, procurando o outro mendigo. Oxê, eu vi dois mendigos. E quando o cara se levanta e sai, um desaparece. Não, aí eu vi. Não, aí eu botei ré, o menino dormindo, a mulher dormindo. Quem teve o cara de noite assim olhando, né? O cara já tá procurando uma prostituta, né? Alguém podia até julgar, né? Podia julgar, eu parado na rua escura. Eu tava com a minha mulher dentro e os meninos, né? Aí eu dei ré, olhei, o mendigo tá ali. Cadê o outro? Sumiu. Aí uma voz falou, é espiritual. Aí eu... Esse outro mendigo, esse segundo mendigo não existia, é um espírito. E a voz mesmo falou para mim, a maioria dos casos é espiritual. Ele não falou todos os casos, falou a maioria dos casos é espiritual. Estavam os dois mendigos. Eu vinha devagar. Meia-noite, mais ou menos, os meninos dormindo, botando os meninos para dormir, a mulher também, né? Quando um se levanta, o outro some. Interessante isso, né? Você vê, Deus é tão tremendo, né? Que quando a gente estava lanchando, veio esse casal, né? Aí eu disse, olha senhora, ó, ela é bonita, ele não tem nada, é um cara alto, mas aí ele aprendeu a pedir esmola e usar droga. Só isso. Olha. Aí a gente comeu, os meninos dormiram, eu disse, agora eu vou dar uma voltinha. E aí comecei a dar a volta na cidade, olha. Aí numa rua, aí eu não vou dizer o nome da rua, mas é uma rua que tem vezes quando tem muitos mendigos ali, algumas prostitutas às vezes, olha. Aí lá vem eu. Dois mendigos. O sinal fechou, mas meia-noite a gente não para, né? Mas quando eu olhei, um se levantou. Cadê o outro? Só que tem uma rua antes, eu disse, não, bem, o cara levantou e correu. Por quê? Aí eu fiquei tão curioso, que não tinha carro, não tinha nada.
feriadão, né? A cidade tá vazia, mais meia-noite. Dei ré, cadê? O segundo mendigo, cadê? E olhando pro primeiro, o primeiro levantado. Aí a voz falou, é espiritual. Ou seja, a voz disse tudo, não disse? Quem era esse mendigo, hein, gente? Que estava com ele? Quem é que vai me dizer? Quem era esse menino que desapareceu? Quem era? Me diga. Quem é que vai dizer? Era um espírito. Aí a própria voz falou. A maioria dos casos é um espírito. E é cheio de mulambo, era cheio de pano. Maria Mulambo, pastor. Sim. Olha aí o que adoraram no carnaval. Olha aí. Olha aí. Era cheio de mulambo, cheio de pano. Eles gostam de pano. Olha. Espírito de miséria. Aí também eu botei a primeira e fui embora. E aí eu disse, a maioria dos casos são espírito mesmo. Que leva as pessoas ao desvaneio. A desistir da vida, a não reagir. A acreditar que são miseráveis. E sendo rico, o que aquele jovem tem com 20 e poucos anos, ele tem o que os velhos não têm. Saúde, juventude. Quantos velhos queriam ter a idade daquele rapaz? Mas bota ele para limpar não limpa não. Ele vai para a rua cheirar droga e dormir com os noiados. Olha. Isso é o espírito que ataca a pessoa, né? Existem esses espíritos, tá? E pessoas tóxicas levam a isso também. Então, a questão de questão de sobrevivência. Quer sobreviver neste mundo vil? Afaste-se de Ló. Afaste-se de Ló. Quando você vê alguém tóxico, aí uma luzinha vai, filhos de Ló, Malequita, filhos de Ló, Malequita, filhos de rapariga, entendeu? Deus quer que a gente prospere, gente. Deus é o Deus da prosperidade. Mas o demônio é o Deus da miséria. Eles querem que o mundo vire um lixão podre e as pessoas morrendo de fome. Se o diabo ele pudesse fazer isso de uma hora para outra, ele fazia. Porque ele vai fazendo devagarzinho. Na vida de muita gente tem feito isso, né? Mas Deus é grande. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Então você que está de férias, você que está na praia, você que se divirta, é um direito seu, você não está roubando não. Mergulhe, tome banho, vá para o cinema, desfrute a vida, porque Deus é assim, Ele quer desfrutar. Deus quer que você desfrute. A Bíblia diz que os nossos celeiros se encherão e serão abençoados os filhos, e os filhos dos nossos filhos serão abençoados. E você será como uma terra fértil e árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga amém. Amém, amém, amém. Assim será a minha vida.